Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos, pré-candidatos a cargos legislativos, né, para o Rio de Janeiro, tanto na Câmara Estadual quanto na Câmara Federal. E hoje estamos com o Leonardo Giordano, do PCdoB, é, o, é vereador, né, de mandato ainda, tem uma trajetória política extensa, muitas pautas ligadas à cultura, a direitos, pautas ligadas à igualdade racial, de gênero, de pauta luta por emprego, enfim. Vamos conversar bastante com o Jordano aqui sobre as bandeiras dele e ser mais um candidato, né, nessa série de entrevistas que o Diário está fazendo para ajudar o eleitor fluminense a escolher bem na hora de votar em outubro. Para me ajudar na entrevista, aqui é o Tair Alves, repórter do Diário do Rio. E vamos começar. Jordano, eu queria começar te perguntando, já falei um pouco na apresentação, mas é legal você falar, você explicar, aprofundar. Suas principais bandeiras nessa pré-candidatura e no que você já fez também como vereador, nas pautas que você já exerceu em cargos públicos anteriores. Obrigado, Felipe, pelo convite. Queria agradecer ao Diário do Rio, agradecer também ao Altair, esse movimento que vocês fazem de aproximar as pessoas, né, de quem está postulando cargos públicos, é muito importante para melhorar a qualidade da decisão das pessoas e, portanto, as políticas públicas. Eu sou Leonardo Giordano, eu sou vereador na cidade de Niterói há 5 mandatos. Nas últimas eleições, eu fui candidato a vice-governador do estado do Rio de Janeiro, na aliança entre o PT e o PCdoB naquela ocasião. Eu já fui secretário das Culturas do município de Niterói. A nossa gestão lá teve um êxito assim, muito importante. A gente aplicou 72 milhões de reais ao longo da pandemia em auxílios, em editais públicos, em políticas públicas de cultura. E eu tenho uma vinculação eu tenho 63 leis aprovadas, elas são muito diversas, eu tenho um trabalho bastante forte na área da cultura, lei do artista de rua, gratuidade de museus e centros culturais a toda a população, mas também tenho muitas leis que favorecem as classes trabalhadoras, a população, em especial a população que vive em comunidades empobrecidas. Então, isenção da taxa de concurso público a todas as pessoas desempregadas da cidade. Tenho também leis na área das mulheres, a lei do aleitamento materno em público, que permite as mulheres descerem em locais alternativos no trajeto dos ônibus, sem precisarem esperar os ônibus, né, os pontos de ônibus, para aumentar a segurança do retorno à casa vinda do trabalho. E tenho também uma contribuição importante na área de defesa de direitos humanos, nas questões LGBTI e nas questões raciais também. Eu sou fundador da Parada LGBTI da cidade de Niterói, fui em muitas ocasiões instrumento, né, do avanço de pautas contra o racismo na Câmara Municipal, entre outros temas que a gente atua também. Eu tenho um foco bastante grande, como você disse, Felipe, na questão da geração de empregos, que é uma verdadeira tragédia no estado do Rio de Janeiro. O nosso estado tem uma taxa de desemprego superior à média nacional e é o terceiro pior estado do Brasil em número de empregos nesse exato momento. Então, a pauta é muito importante também, que a gente precisa prestar muita atenção aqui no nosso estado. Isso é mais ou menos a minha apresentação. A gente vai te fazer uma pergunta daqui a pouco sobre essa questão do emprego. Então, guarda aí para daqui a pouco. Tá ótimo. Leonardo, primeiramente, boa tarde. Eu vou te dar boa tarde, né? Porque a gente está gravando agora de tarde, mas enfim, o pessoal que está acompanhando a gente pode ver de dia, de noite, né? Enfim, qualquer hora do dia. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço para você, para o Felipe aí, para todo mundo que está acompanhando a gente. Leonardo, queria te perguntar com relação ao legislativo fluminense e brasileiro de uma forma geral. Queria saber como é que você avalia os nossos representantes, como é que você tem percebido esse cenário. Você acha que piorou a atuação desses políticos ao longo dos anos, e como é que você enxerga, projeta essas atuações para um futuro, para os próximos 4 anos aí? Eu penso que a qualidade das câmaras legislativas, no geral, piorou muito no Brasil. Houve uma certa confusão entre o que é ser influenciador de redes sociais e o que é ser um bom parlamentar. Tem muita gente que assiste a sessão legislativa de costas para o plenário, gravando com o celular e tirando selfie, ao invés de ter um fazer político que, de fato, se preocupe com a qualidade das proposições. Acho que teve um fenômeno também muito importante,
que foi um esvaziamento da política, né? Uma espécie de nascimento de antipolítica. E isso, a meu ver, também contribuiu para a piora dos legislativos. A gente pega como caso exemplar a própria Câmara Federal. O orçamento secreto está consumindo 25% da verba livre que o Brasil tem para fazer investimentos nesse exato momento enquanto falamos. O orçamento secreto, para quem não souber e estiver assistindo, é simplesmente a aplicação de recursos públicos sem transparência, sem ninguém saber qual foi o parlamentar que indicou, para fazer muitas vezes ações que estão ligadas à corrupção, e para pensar que é 25% da verba livre de investimento do nosso país. A gente não consegue concentrar investimentos para fazer obras estratégicas que possam fazer sentido para o desenvolvimento, para um projeto nacional de desenvolvimento. A gente acaba tendo a pulverização dessas obras em um monte de pad-pad de político nas suas regiões e bases eleitorais, que às vezes até são obras importantes, mas não constituem, não tem um caráter estratégico para o Brasil. E isso está acontecendo. Essa piora, no caso do avanço do orçamento secreto, é um caso exemplar, é uma amostragem do quanto pioraram os parlamentos no geral, na minha opinião. No estado do Rio de Janeiro, isso não foi muito diferente. A gente teve uma piora sensível também na qualidade das proposições e dos parlamentares da Alerj. E eu acho que resgatar um pouco a qualidade do político que a gente vota, da pessoa que vai estar representando a gente, ter certeza de que ela tem preparo, de que ela tem condições de debater os temas públicos, eu penso que é muito importante se a gente espera que essas pessoas sejam efetivas lá dentro, se a gente espera que elas deem conta do recado. Os desafios são grandes e não é um momento de colocar o estado do Rio de Janeiro na mão de quem está brincando, ou quem vai lá para fazer gracinha, ou quem não tem experiência para poder tocar esse tipo de assunto, né? Bom, primeiro eu peço desculpa que eu tô meio torto aqui, mas é porque o celular tá carregando aqui embaixo, aí eu tô meio sem posição. Somos dois, também tô meio de lado, assim. Tudo que você falou, Giordano, o que pode ser feito, né, em relação do poder público, de educação, de conscientização da população, para que as pessoas entendam que o voto no legislativo é importante ou mais importante no executivo. Muitas vezes as pessoas esquecem disso, votam, não lembram quem votou para vereador, deputado. O que fazer para essa situação mudar e as pessoas entenderem que esse voto é muito importante e votarem com mais precisão? Ô, Leonardo, só antes de você responder, desculpa te interromper, acho Claro. que deu um eco aí na fala do Felipe, não sei se você ouviu, mas talvez isso aí possa, o Felipe, atrapalhar na edição depois, né? Não sei, porque a sua pergunta saiu meio truncada aí, com eco e tudo mais. Não sei se o Leonardo ouviu, mas... Você conseguiu ouvir, Leonardo? Eu consegui ouvir a pergunta, deu para ouvir, embora saiu com eco. Só vou repetir então aqui para as pessoas, de repente, na hora de ouvir, as pessoas não entenderem melhor. A pergunta é sobre o que fazer para que o legislativo seja tão as pessoas levem tão a sério, deem tanta importância quanto dão para o voto no executivo. Felipe, né? segue, tá seguindo aí, tá seguindo com eco. Tá ruim? Eu tô falando isso, interrompendo, porque na edição isso pode ser irreversível, né? Então, sei lá. Sim. Melhorou? Tenta falar aí para ver se a gente consegue te ouvir bem. Alô, testando, alô. Tá tendo sempre um looping. Felipe, tá tendo sempre um looping. Você fala um pouquinho e aí ele volta. Melhorou? Pode ser que seja isso, eu não sei. Melhorou? Agora tá com... agora tá com retorno. Agora eu tô ouvindo o retorno do seu também, Leonardo. Não sei se você deve estar ouvindo o meu também. Né? Então, não, porque eu acho que o Felipe tirou o fone. Será que o Felipe está com duas abas abertas? Pode ser isso? Tirei para... Melhorou? O eco sumiu, com o fone o eco some. Agora tem que ver se aquele negócio de ficar meio com looping a fala, se está acontecendo ou não. Alô. Eu acho que agora tá bom, Felipe. Eu acho que agora tá bom. Eu vou repetir a pergunta e a gente vai cortar essa parte toda aí, tá bom? Bom, Giordano, em cima do que você falou agora, nessa resposta anterior, eu queria te perguntar sobre o que fazer, o que deve ser feito, o que pode ser feito para que as pessoas, na hora de votar no legislativo, no voto executivo, deem tanta importância quanto dão para o voto no executivo. O que pode ser feito para
mudar essa situação, que muitas vezes as pessoas dão importância ao voto no legislativo. Bom, eu penso, Felipe, que a gente pode... a democracia brasileira está em processo de amadurecimento, né? Inclusive, algo que prova isso é a forma como banalizam as ameaças à democracia no Brasil. Isso tem acontecido, as pessoas têm, alguns políticos, né, eles têm feito verdadeiros ataques mesmo à democracia do nosso país. Cantarolado que o golpe militar seria bem-vindo, dito que as eleições são fraudadas, trabalhado com a ideia de que a gente deve ter limitações no processo democrático, ou que, de alguma maneira, certas opiniões políticas devem ser banidas e não possam existir. Eu acho que isso tudo é um indício do quanto a democracia brasileira precisa ainda avançar e o quanto o nosso povo está em um processo de aprendizagem, né? As eleições para os parlamentos, elas vão naturalmente voltar um pouco para o eixo natural, conforme, na minha opinião, as pessoas se decepcionam com essa guinada que deram na direção desse tipo de personagem, né? Que eu estava falando aqui, não são todos, né? Mas geralmente influenciador de rede social, e não tem alguns que eu tenho respeito, não é uma coisa geral, mas não é simplesmente o fato de ser famoso que garante que alguém vai ser um bom parlamentar. Então, eu acho que esse tema é um tema que a população vai colocando no lugar de novo conforme as eleições vão passando. Acho que teve um desarranjo nas últimas eleições, mas eu acho que essa eleição já vai ser uma eleição que vai colocar o debate público, as propostas, os conteúdos dos candidatos no centro, no foco da atenção das pessoas, inclusive para os parlamentos, né? Eu acho que estava ganhando a eleição quem era mais violento, quem xingava mais na rede social. Eu acho que nessa eleição vai ganhar a eleição quem tiver as melhores propostas e as melhores condições de realizar. Acho que isso é uma mudança significativa e vai ter impacto na eleição proporcional também. Jordano, a gente estava falando, você já estava pincelando aí em relação às suas bandeiras, né? Você falou da geração de emprego e tudo mais, do drama do desemprego no Rio de Janeiro, mas a gente sabe também que você é muito ligado a questões de igualdade, sejam elas de gênero, religiosas, enfim. E a gente queria saber de você justamente, num eventual mandato, né? Qual o tamanho do desafio que as pessoas mais ligadas à esquerda, enfim, quem defende pautas de igualdade em geral, vão enfrentar depois da gente ter passado por esse período de pelo menos 4 anos aí de quase que um extermínio, né, desse tipo de grupo, né? Porque a gente tem visto muito casos de intolerância religiosa, a gente também tem os índices aí de assassinatos da população LGBTQIA+, que nunca foram tão grandes, né? Então, como é que retoma isso? Como é que volta a conversar com a população em relação às pautas de igualdade de gênero, sejam elas religiosas, de gênero, enfim? Eu penso que a população ela tem toda a maturidade. Se a gente colocar esse debate no lugar em que ele deve estar, a nossa população ela tem grande simpatia por causas que sejam causas de igualdade. O que as pessoas precisam perceber é que não se defende uma religião contra a outra. Ou seja, a gente tem que dar o mesmo respeito a quem é candomblessista, umbandista, budista, que a gente dá à população evangélica, à população católica, e isso o nosso povo consegue compreender, inclusive com grande facilidade. Não se devem dar privilégios a um segmento religioso em relação a outro, e também não se devem perseguir segmentos religiosos e a fé das pessoas. Eu acho que se a gente coloca esse debate no campo da sensibilidade, da razoabilidade, as pessoas passam para o nosso lado. Tirar as coisas desse ódio, desse fla-flu que tem se instalado. Em relação à população LGBTI, é a mesma coisa. Todo mundo sabe que as pessoas devem ter liberdade para viverem suas vidas sem serem incomodadas por ninguém. Todo mundo sabe que ninguém deve ser agredido ou agredida porque é transexual, porque é travesti, porque é gay ou porque é lésbica. Todo mundo, no fundo, entende o que é a razoabilidade, o que é a sensatez, o que a gente deve defender como brasileiras e brasileiros. O que está fora disso é que é violência. O que está fora disso é que é ódio. O que está fora disso é que é perseguição em relação a segmentos. Não é certo que alguém seja racista.
Não pode ser normal que a gente ache correto tratar com desigualdade seres humanos que são iguais, são só diferentes na questão racial, né? E isso é diversidade, a gente deve defender a tolerância, a diversidade, que a gente viva numa sociedade compassiva e que não aceite preconceitos, opressões e violências dirigidas contra grupos minoritários. Se a gente explicar isso dessa forma para a nossa população, ela, na minha opinião, está no nosso lado na mesma hora. Eu acho que o que acontece nesse debate é muito ruído, é muita distorção, é muita incitação ao ódio. As pessoas, elas, no fundo, elas mantêm a sua razoabilidade e eu acho que ela pode ser acessada. Então, eu acredito que a luta das mulheres contra o machismo é uma luta que os homens devam apoiar, né? As mulheres vão ter o protagonismo dessa luta, mas nós que somos homens, nós precisamos defender, expressar, falar que uma mulher não deve apanhar, que a gente não pode ter feminicídio acontecendo, que isso é absurdo, que a gente não pode viver numa sociedade que tenha isso. Da mesma maneira que eu não preciso ser cadeirante para dizer que a cidade tem que ser adaptada a pessoas com deficiência. Eu não preciso... É claro que as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, elas vão ter um domínio maior do tema, elas têm a vivência, elas sabem mais para falar daquilo, elas viveram na pele, mas todo mundo tem que ser solidário ao fato de que uma cidade seja uma cidade acessível a todo mundo. As pautas que eu defendo têm a ver com isso, tem a ver com o resgate de cidadania, tem a ver com o resgate da sensibilidade e dos conteúdos nesse tipo de tema que estão muito colocados em cores assim que levam a gente a tratar as questões com ódio. Não pode ter um terreiro que seja destruído, alguém vai lá tacar fogo, agredir as pessoas. Não pode ter alguém que sofra racismo, não pode alguém apanhar porque é gay na rua. Isso aí é sensatez, o mínimo de razoabilidade, civilidade, e eu defendo essas pautas com esses conteúdos. Eu acredito que tenho todas as condições de conversar com qualquer segmento da população, falar disso e ser largamente apoiado. As pessoas todas, na minha opinião, elas não querem viver numa sociedade de violência e de ódio, e elas preferem viver numa sociedade de tolerância e de sensatez. É no que eu acredito e é como eu tenho até aqui defendido esses temas e tem funcionado bem, as pessoas compreendem, apoiam, e a gente arrecada grande força para lutar contra as opressões nesse sentido. Leonardo, a gente já falou um pouco, né, de desempregos, já falou no início, o Altair estando aí, mas agora vamos perguntar para você. Como você disse no início, o índice de desemprego no Brasil ele é muito alto e no Rio de Janeiro ele é assustador, né? Ele é um dos piores do país. O que a política pública pode fazer para reduzir esse problema e o que especificamente um deputado, eventualmente, caso você seja eleito, pode fazer para ajudar a resolver essa grave situação? A questão do emprego é um tema decisivo no estado do Rio de Janeiro. Sabe, Felipe, a gente tinha em 2014 500 mil famílias no estado do Rio que viviam com a média de renda dentro da sua casa de menos de R$100 por pessoa. 500 mil famílias em 2014. Hoje esse número é de 1.400.000 famílias em dados oficiais. Então a gente tem um nível de pobreza e miséria muito grande aumentando no estado do Rio. E como você disse, é um nível maior do que no resto do Brasil. O Rio de Janeiro ele se desindustrializou mais do que o resto do Brasil. Os nossos estaleiros estão fechados, é um tema que merece toda a atenção da Alerj para que ela facilite. A gente vai precisar da Petrobras e do governo federal para isso, e aí algo que um deputado estadual pode fazer é ajudar nessa articulação, se envolver nesse tema, buscar o governo federal, pressionar as autoridades para que a gente possa achar soluções. A gente precisa, então esse tema da indústria naval, do petróleo e gás, ele é um tema decisivo no estado do Rio. A gente não pode ser uma economia só de serviços, mas, ao mesmo tempo, tem muitas áreas de serviço que podem sofrer um investimento mais agudo e que podem dar um resultado melhor. Vou dar um exemplo ao Altair, a você, Felipe, que é muito interessante. Na capital, a gente tem o Corcovado Cristo Redentor, o carnaval anual que acontece, a gente tem uma divulgação internacional grande do turismo, a gente tem praias belíssimas e ainda assim, com tudo isso, na capital, os empregos diretamente ligados ao turismo não ultrapassam 1% do total de empregos da cidade. Ou seja, se a gente olhasse para Paris, para dar um outro exemplo de uma cidade internacionalmente famosa, o Rio é uma cidade internacionalmente famosa.
Lá o percentual é muito mais alto. Ou seja, mesmo na cidade do Rio, tem um potencial muito grande de incremento em empregos de turismo. Imagina no interior do estado do Rio de Janeiro, onde essas políticas de turismo são raquíticas, não são utilizadas. Outro tema muito importante, complexo industrial da saúde. O Rio de Janeiro tem vocação para fazer isso. O Rio de Janeiro pode ser uma base nacional para a produção de remédios, medicamentos. A gente tem facilidade, a gente tem escoamento de produção, a gente tem portos importantes e a gente pode fazer com que o Rio de Janeiro seja uma referência na área da saúde. É outro tema onde dá para a gente gerar emprego também. No meu tema principal, que é a cultura, é muito importante também tratar desse tema não só através da beleza artística. Ela é muito importante, as artes são transformadoras, o entretenimento é muito importante, a cultura não é só isso, ela também é identidade, memória, história do nosso povo, tradições, mas a cultura também é a cadeia produtiva da cultura. Então, quando eu vou num teatro, alguém foi o bilheteiro que me vendeu o ingresso. Alguém estava lá na frente para fazer a recepção, tem um segurança daquela atividade, alguém estava envolvido em fazer a indumentária dos artistas, então alguém foi a costureira que fez as roupas da peça, alguém foi maquiador ou maquiador, alguém é o iluminador da peça, alguém cuida do som dela. Então, só em uma atividade cultural você tem uma extensa cadeia produtiva de empregos na área da cultura. No Brasil, tem quase 6 milhões de brasileiras e brasileiros que atuam diretamente, trabalham, vivem disso, diretamente ligados à cultura com esses empregos. O estado do Rio de Janeiro poderia incrementar muito a sua atividade econômica, potencializando os investimentos culturais. Eu acho que é outra fonte de geração de emprego. E aí tem várias leis, articulações, ações que um deputado estadual pode fazer. Ele não vai resolver sozinho esse problema, é um problema que vai precisar ser resolvido a muitas mãos, mas um deputado estadual ele pode facilitar. Então vamos lá, na área da cultura, por exemplo, o Rio de Janeiro não tem uma lei de editais públicos que pode fazer fomento para projetos culturais por todo o interior do estado. É um absurdo o Rio de Janeiro não ter uma lei de editais públicos. São Paulo tem, Minas Gerais tem, a Bahia tem, o Rio não tem ainda. E um deputado estadual pode fazer isso. O que essa lei vai significar? Simplificar a maneira como os recursos chegam na ponta para fazer atividade cultural, especialmente em áreas periféricas. Isso vai gerar emprego. Imagina um curso moda, por exemplo, a beleza, né, como a gente pode colocar aqui, ela é um ramo da cultura. O pessoal, não, às vezes, não entende cultura só como apresentação artística. É algo que eu combato. Então, imagina um curso de maquiagem numa comunidade, como ele pode gerar renda para as pessoas que participarem dele. Numa comunidade de pescadores artesanais tradicionais, como se você fizer um curso de feitura de redes de pesca, você está formando a nova geração de pescadores. Isso é tradição, memória, patrimônio cultural. Então, pesca artesanal é cultura. E você pode, por exemplo, fazer isso. Uma lei estadual de editais permitiria ter maior facilidade na chegada de recursos públicos em várias áreas do Rio de Janeiro, nas várias cidades, e automaticamente isso geraria muito emprego só na área da cultura. E tem todas as outras que eu falei, muita coisa para a gente fazer nesse quesito. Um mandato de deputado estadual pode ajudar muito a gente a achar caminho para a geração de emprego e renda. Ô, Jordano, a gente está falando... Já... Você quer emendar? Pode ir lá, vai lá. Fazer dois seguidos para terminar, para fazer aproveitar o gancho da cultura, que também que é a principal pauta. O Rio perdeu muito cultural, né? Foi a capital cultural, ainda é no nome, mas perdeu espaço para outras cidades, outros estados, o estado perdeu espaço para outros estados. O que pode ser feito para o Rio voltar a ter essa vocação cultural que o estado tem, que a cidade tem? Eu acho que a pergunta saiu com repetição, Felipe. Não sei se para o Altair saiu também. Saiu, então. Melhorou? Tenta refazer, que eu acho que agora vai. Eu queria aproveitar esse gancho da cultura, que é alta, sobre o Não, Rio de Janeiro. Ruim. Tá ruim, Felipe. Ainda tá ruim. Peraí. Vou tentar botar aqui para dar uma carga enquanto isso. Melhorou? Estão ouvindo legal? Melhorou? Testando. Acho que sim. Alô. Tenta fazer a pergunta aí, que acho que agora vai.
Jordano, aproveitando a questão da cultura, que é a sua principal bandeira, provavelmente, né? O Rio de Janeiro perdeu muita força cultural, muito espaço, né, no cenário cultural nacional. Já foi considerada a capital do Rio, já foi considerada a capital nacional da cultura do país. O que pode ser feito para o estado do Rio voltar a ter mais força, né, nesse campo, a cidade do Rio voltar a ter mais força nesse campo? O que pode ser feito de política pública para a situação voltar a ser como já foi e trazer emprego, gerar renda, como você já comentou agora na pergunta anterior? Tem muita coisa prática que a gente pode fazer. Em Niterói, a gente atuou aqui na Secretaria das Culturas, no governo do Axel Grael, e a gente fez já aqui muita coisa boa. Eu penso em fazer, como deputado estadual, uma legislação para criar um programa estadual de cessão de prédios públicos, muitos deles abandonados. A quantidade de prédios que o governo tem parados é imensa. E do jeito que teve o Minha Casa Minha Vida, eu quero fazer com os grupos culturais o Minha Sede Minha Vida. Eu quero que o governo ceda esses prédios públicos e que esses prédios públicos possam ser utilizados por entidades culturais, associações, grupos culturais, para que eles desenvolvam suas atividades. Isso vai automaticamente gerar muita qualidade de trabalho cultural e muita potência e vai transformar áreas inteiras, porque quando você tem um prédio fechado, ele está depreciando aquela região. Mas se ele estiver ocupado com ações culturais por um coletivo cultural daquela área, ele automaticamente passa a exercer uma força positiva naquele lugar. Então, essa é uma medida prática, que não gasta dinheiro, aliás, economiza, porque esses prédios estão caindo aos pedaços, se deteriorando. O governo fica reformando o prédio que não usa. Quando reforma? Quando eles não viram verdadeiros assim, escombros, né? Então, entregar esses prédios públicos e fazer um programa estadual de cessão de prédios públicos a coletivos culturais. Outra medida na área da cultura que o Estado do Rio de Janeiro deveria fazer. Recentemente foi aprovada na Câmara Federal, de autoria da deputada Jandira Falha, do meu partido, inclusive, do PCdoB. Ela aprovou a Lei Aldir Blanc II, que é um fomento direto à cultura e às artes que chega na ponta de milhares de cidades no Brasil. Na sua primeira edição, a Lei Aldir Blanc chegou a 4.700 cidades. Isso é a injeção de recursos públicos em atividades culturais na ponta. Pois bem, ninguém propôs uma Lei Aldir Blanc estadual, e eu quero propor isso. Um orçamento do governo do estado que seja destinado aos municípios para a linha de crédito em ações culturais nas cidades. Isso é uma legislação simples de fazer, mas muito importante, para a qual a gente pode convocar todo o setor cultural para ele discutir o detalhamento e realizar. Mencionei também uma lei estadual de editais, que é outro tema que eu julgo que é bastante importante. Fazer, junto ao governo do estado, aquisição dos ativos culturais estaduais. O que é isso? Comprar a produção cultural do estado do Rio de Janeiro. E aí ajudar a fazer um segundo tipo de política pública, que é uma política pública de difusão cultural. Então, o que significaria isso? O estado do Rio de Janeiro abre um edital público, adquire produção cultural por todo o estado, em larga escala, e, por exemplo, constrói um site público onde a população pode ver a produção cultural do seu estado. E ali dentro eu vou descobrir o artista do meu estado, ali dentro eu vou navegar, se eu clico poesia, eu vou ver os poetas do Rio de Janeiro. Se eu clico clipes, eu vou ver os clipes produzidos no estado do Rio de Janeiro. E o governo do estado vai pagar o licenciamento desses produtos. Não é caro, é barato de fazer, ajuda o artista, aumenta o portfólio dos artistas, ele vendeu um produto cultural dele para o governo e você consegue construir uma política de difusão cultural e de impulsionar esses artistas. É outra forma da gente atuar. A gente precisava ter também políticas públicas na área de formação artístico-cultural. Hoje em dia, as escolas do Rio de Janeiro, que são ligadas a artes, elas estão vinculadas àquilo que era o antigo Cefet, numa visão tecnicista. Isso podia mudar. A gente podia reagrupar esses cursos e ter e sem gastos extra, porque esses cursos já estão acontecendo, eles já têm profissionais, já tem lugar para acontecer. Você só reorganizar administrativamente numa espécie de unidade de Universidade da Cultura do Estado do Rio, ou então vincular ao UERJ, aí travar essa discussão com abertura em relação a esses cursos. Melhoraria muito a liberdade
e a capacidade da gente poder ter uma formação mais ampliada desses segmentos culturais. Fazer com que os recursos de cultura sejam empregados de forma territorializada. A grana, o pouco dinheiro que o Estado do Rio investe em cultura, só 0,3% do seu orçamento chega só nas áreas ricas. Geralmente não chega às áreas populares. Precisa territorializar o orçamento da cultura. Precisa dividir, ter certeza que a Baixada Fluminense vai receber recursos. Ter certeza que a Baixada Litorânea, Cabo Frio e as cidades do entorno vão receber recursos. Ter certeza que Resende, Volta Redonda vão ter no Sul Fluminense e que Campos e as suas cidades ali em volta vão ter também. Então, tem um investimento, tem um orçamento territorializado. Subir o total de investimentos culturais, 0,3%, não é risível o Estado do Rio de Janeiro fazer esse tipo de investimento. Aqui em Niterói, a gente luta para que invista mais, mas é 1,8% do orçamento da cidade o que a gente aplicou em cultura aqui na cidade. Aí eu estou comparando com 0,3% do governo estadual, ou seja, pífio o orçamento percentual do Estado. E aí não é sobre ter mais ou menos dinheiro, é a percentagem que é investido em cultura. É muito baixo, precisa subir. E, por fim, ter uma política de equipamentos culturais públicos nas regiões do Estado. O que eu vou dizer agora, Felipe Altaíra, não é uma reivindicação, é uma denúncia, e ninguém fala disso. Em toda a Baixada Fluminense, eu vou pegar como exemplo, eu falei da Baixada Litorânea, é a mesma coisa, lá também não tem. Em toda a Baixada Fluminense não tem nenhum equipamento público estadual de cultura, nunca foi construído na história do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Lá tem milhões de pessoas. Não é que eu estou dizendo que não tem nenhum equipamento estadual de cultura em Nova Iguaçu, ou em Belfor Roxo, ou em Mesquita. Não tem nenhum na Baixada. Então, se cultura é um direito, e a gente não vai abrir mão de direitos, e é um direito tão importante quanto são educação e saúde, transporte, moradia e trabalho, por exemplo, o que eu estou dizendo sobre políticas de cultura equivale a dizer, se eu estivesse falando de educação, que não tinha nenhuma escola pública estadual em toda a Baixada Fluminense. O que eu estou dizendo é, para a cultura, não tem nenhum equipamento público estadual de cultura em toda a Baixada. Se eu estivesse falando de saúde, o que eu estava denunciando aqui é que não tem nenhuma UPA, que não teria nenhuma unidade de saúde estadual para garantir aquele direito em toda a Baixada Fluminense. No caso da cultura, o que eu estou dizendo, né, por simetria, eu estou fazendo essa comparação para me fazer entender a gravidade da denúncia, é que na garantia dos direitos culturais não tem nenhum equipamento estadual de cultura em toda a Baixada. Isso não pode ser desse jeito. A gente não pode ter um estado do Rio que não tem equipamentos públicos nessas regiões. Isso precisa mudar, precisa ter um programa estadual que a gente garanta, primeiro, um no mínimo por cada região, e depois, no mínimo, um por cidade, para a gente poder sair da idade da pedra nas políticas culturais e começar a ter, pelo menos, condições de travar esse debate com mais dignidade, entender a cultura como um direito e não como um favor ou uma coisa que as pessoas mais pobres, as comunidades que são afastadas, periféricas, foram empobrecidas, têm que implorar para o governo ou, de alguma maneira, não têm direito a ter acesso. Então, ter equipamentos culturais públicos também é uma questão muito importante. São alguns dos temas que dá para melhorar, poderia falar aqui longamente deles, mas esses aí já dão 5, 6 ações que são bem práticas, que podem reforçar a cultura no estado do Rio. Ô, Giordano, para a gente fechar aqui, vou fazer aquela famosa 2 em 1. A primeira é saber o que a sua experiência como vereador pode acrescentar no futuro mandato na LERJ, e também o que o eleitor pode esperar do seu trabalho caso você seja eleito. Como vereador, eu fui um vereador assim, muito frequente às sessões, muito interessado nos temas, eu sempre estudei bem os temas, eu sempre tive uma participação relevante no plenário da casa. Eu sou o vereador em atividade em Niterói com o maior número de leis aprovadas, faço prestações de contas do mandato todo o tempo, ao longo de todo o mandato, toda semana a gente tem banquinha na rua, explica o que está fazendo. Fui o vereador que mais realizou audiências públicas na história da Câmara de Niterói, que são momentos em que o vereador ouve a população. E tudo isso eu tenho como assim, ações já realizadas em parlamento que indicam aquilo que eu vou continuar fazendo como deputado estadual.
Ou seja, não é o caso de dizer que vou fazer isso, mas o caso de dizer que fiz assim no mandato de vereador e que seria natural dar sequência a um trabalho que tivesse esses temas como premissa. Eu acho que também a experiência na articulação política, nas políticas públicas, eu já fui gestor público municipal, fui vereador por várias legislaturas, sou muito ligado às lutas sociais, fui candidato a vice-governador do estado do Rio de Janeiro, então eu penso que esses temas também vão ajudar, né, do ponto de vista da experiência, a gente a fazer um mandato que tenha essa qualidade, essa experiência, mas ao mesmo tempo que é um mandato de renovação, porque é a primeira vez que eu seria deputado estadual e acho que a gente tem como dar uma contribuição importante, mas também com qualidade, numa melhoria e uma transformação da própria Alerj, no sentido da gente ter um mandato prático, efetivo. Eu sou uma pessoa que é muito ligada à ideia de fazer as coisas. Eu acho que esse é as pessoas que conhecem ou que vão conhecer o meu trabalho, eu tenho uma relação muito grande com a parte prática do trabalho. Eu acho que os mandatos eles têm que dar resultados concretos. Então, eu acredito que vou levar esse tom, essa forma de agir para a Alerj, né? E peço às pessoas que conheçam mais o meu trabalho. Quem quiser seguir o Instagram é @LeonardoJordanoRJ e estou à disposição aqui do Diário do Rio a qualquer tempo para a gente seguir conversando. Cumprimento mais uma vez o Diário do Rio, o Altair, o Felipe, por essa série de entrevistas, essa iniciativa importante. Contem comigo, a cultura é um direito e nós vamos tirar o nosso Estado e o nosso país dessa situação terrível que ele se encontra na mão dos atuais governos. Muito obrigado. Felipe, está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Obrigado, Jordano. Obrigado E a gente recomenda que vocês assistam a série de entrevistas do Rio com os pré-candidatos. E vieram nas redes, é isso. Leiam o nosso site, é isso. Obrigado, Jordano. Até a próxima. Abraço. Valeu, pessoal. Um abração.